E aí, pessoal, boa noite. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas mais uma vez, né? A gente estava meio que agendado para sexta-feira, não consegui chegar a tempo realmente e aconteceu um imprevisto, né? Tinha muito trânsito, mas cá estamos nós em plena segunda-feira para poder fazer a nossa live de hoje. E a gente pode, inclusive, tentar deixar meio que pré-agendado mesmo para toda segunda-feira, que a gente tiver alguma discussão. Segunda-feira é um dia melhor para mim e eu acho que é um dia mais interessante para vocês também, por ser o Dia Internacional de Início da Dieta, né? Sejam todos bem-vindos. Bom, para quem está chegando de paraquedas, agora a gente vai falar sobre dietas, dieta cetogênica especificamente, dieta low carb, tirar algumas dúvidas que surgiram durante a semana, né? E para o pessoal do grupo que ficou algumas questões ali, a gente vai tentar discutir um pouquinho aqui também. E aí, uma das questões que a gente levantou e que as pessoas vieram me perguntar foi a respeito da contagem de calorias nessa dieta cetogênica, se ela é importante ou não, da contagem de proteína também, da contagem de carboidrato em si, né? E aí a gente pode começar falando a respeito disso daí. É preciso a gente contar calorias na dieta cetogênica? Então, gente, não, tá? A gente consegue ficar livre disso aí. A gente não tem que ficar contando caloria na dieta cetogênica, não. Porque, na verdade, a gente está usando como combustível a gordura. E a gordura ela é muito mais calórica mesmo do que o carboidrato, tá? Então, se a gente se prender a contar caloria, a gente vai ter que fazer, nossa, muita conta mesmo. E na verdade, a gente sabe hoje que o que a gente precisa é a contagem de carboidrato específica, porque a gente vai tirar a nossa energia da gordura. Então, a gordura é a base dessa dieta. Diferente do que algumas pessoas pensam, né? Tem gente que fala que é a dieta da proteína e que tem que priorizar a proteína nessa dieta. Não, tá, gente? Não tem não. A gente tem que priorizar, na verdade, a quantidade de gordura. É ela que vai gerar energia. O gato quer brincar de live também com a gente. Bom, vamos lá. Não, proteína não é liberado, tá, Bárbara? Proteína, ela é quantificada também, mas ela não precisa ser tão somada. Porque se a gente colocar ali no peso, que são mais ou menos de 2 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína para cada paciente, você vai ver que você não vai passar disso ao longo do dia. Então, assim, para você conseguir sair da cetose por conta de proteína, tem que comer muita proteína. Então, a gente não se preocupa com isso também, tá? E outra coisa importante que perguntaram a respeito da gordura foi o seguinte: ah, então posso comer gordura liberada? Mesma coisa aí da questão da proteína, né? Não, não é porque a gente precisa da gordura para poder gerar energia pra gente que eu vou nadar na gordura. Também não é assim. Claro que eu sei que eu preciso da gordura para poder gerar energia de glicose para mim ao longo do dia. Então, sim, eu vou usar o azeite de oliva, eu vou usar o óleo de coco, eu vou usar a banha para poder cozinhar, eu vou usar a gordura natural dos alimentos, das carnes, dos peixes, do abacate, por exemplo, que são gorduras boas. As gorduras que não podem de jeito nenhum, margarina, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, nada disso, tá? Por outro lado, eu não vou mergulhar na gordura do bacon todos os dias. Então, gente, é questão de bom senso. A gente precisa da gordura, então eu não preciso tirar a pele do frango, por exemplo, para comer. Eu posso comer o meu ovo com bacon de manhã sem problema nenhum, mas é uma questão de moderação também, tá bom? Outra pergunta muito importante que eu vi foram as pessoas perguntando a respeito do colesterol, né? As pessoas têm muito medo do colesterol. E realmente na década de 50 e de 40 surgiram alguns estudos que falavam muito a respeito da questão do colesterol pelo excesso de gordura na alimentação. E a única verdade que a gente vê nisso é o seguinte: o excesso de gordura na alimentação aumenta o colesterol. Ponto. Por que que isso acontece? Porque o colesterol, ele é abastecido de ácido graxo. E ácido graxo é a menor partícula da gordura. Então, se você consome muita gordura, seu colesterol vai aumentar. Ponto.
Assim como acontece com quem tem o triglicerídeo alto, né? O triglicerídeo alto acontece com quem come muito carboidrato, e aí ele vai aumentar. Por quê? Porque ele é a última partezinha da glicose que vai ser armazenada em forma de triacilglicerol. Então, é fisiologia. Mas é perigoso? Aí é que está a questão. Hoje sabemos que não. E não hoje, 2020. A partir de 2000 surgiram, nossa, vários estudos, estudos randomizados, grandes, com uma população grande, mostrando que a importância, na verdade, do colesterol, para ele fazer mal, para ele ser heterogênico, entupir as artérias, causar infarto e AVC, é a qualidade do colesterol. A gente chama o colesterol de pequeno e denso, o colesterol ruim, e não o LDL ruim, tá? Então, muita coisa mudou na medicina, muita coisa mudou nos estudos. Então, não, a gente não tem que ter medo da gordura boa, não. A gente tem que ter medo do carboidrato ruim, dos industrializados, daquilo que é empacotado e esse monte de besteira que a gente come aí no dia a dia, tá bom? Gente, mais alguma pergunta específica que vocês queiram fazer? Eu lembrei dessas, assim, que vocês tinham passado para mim. A questão dos adoçantes, né? Existem alguns adoçantes que eles têm um pouquinho mais de carboidrato, mas isso não significa que vá tirar da cetose, mas a gente evita o xilitol, porque o xilitol realmente tem bastante carboidrato e aí um pouquinho mais que você use ali, ele pode quebrar a sua dieta, tá? Mas o eritritol, a própria sucralose, estévia, esses não tem problema nenhum, vocês podem utilizar, tá bom? Outra coisa muito importante, vocês lembram que eu falei para vocês que nas 2 primeiras semanas eu precisava muito que vocês mantivessem uma dieta limpa, né? O que é a dieta limpa? É a dieta sem os industrializados, a dieta de comida. Então é você comer todas as verduras, algumas leguminosas ali que são permitidas, carne, peixe, ovo, frango, água, ser o mais natural possível. Com esse tipo de dieta, não tem como não perder peso, porque você desinflama de uma maneira tão evidente que vai fazer com que você realmente comece a perder peso logo no início, por essa desinflamação mesmo, né? E você começa a perder líquido a priori, depois você perde seu glicogênio que está sendo armazenado e você começa a queimar gordura. O grande problema é que quando a gente ouve sobre dieta low carb, dieta cetogênica, a gente vai logo pensar nas receitinhas, né? Porque as receitinhas é o melhor dessa dieta. Mas não é pro início, gente. Se vocês começarem a fazer receitinha de tudo agora, vocês vão se frustrar, porque vocês não vão ver muitas mudanças no corpo de vocês. É proibido? Lógico que não, de maneira nenhuma. Mas tem que haver um equilíbrio. Você não vai fazer receita todo dia de alguma coisa. Então, no máximo, um panini, ou um pãozinho com farelo de aveia, ou com farelo de aveia, não, desculpa. Abole farelo de aveia, não pode, com farinha de amêndoas ou com farinha de frango. De repente, um omelete com uma colherzinha de requeijão. Mas assim, se você fizer todo dia um bolo de chocolate, todo dia uma pizza, ou todo dia alguma coisa assim, você não vai perder peso. Engordar você não vai, mas você não vai perder peso. E aí acaba gerando uma frustração, tá bom? Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa de bebida? Bebida liberada é água, tá? Água é totalmente liberado. Água com gás, inclusive, pode fazer água saborizada, desde que não tenha muito limão nessa água, porque o limão sim tem carboidrato, então no máximo meio limão. Mas é o que tem de liberado, tá? Como eu acabei de falar, refrigerante zero pode? Pode, mas você vai estar colocando para dentro um monte de produto que não vai te fazer bem, você vai manter a sua inflamação. Então, tenta se livrar um pouquinho desses industrializados aí por enquanto, tá bom? Tapioca, nem pensar. Tapioca é farinha branca, é farinha da mandioca, tem um alto índice glicêmico, não precisa nem de uma colher para te tirar da cetose. Então, nesse tipo de dieta que é a cetogênica, tapioca não pode, tá, gente? O queijo, então a questão do queijo. O meu problema é o queijo. Eu amo queijo, amo. E sempre que eu paro de perder gordura, sempre que o meu percentual ali fica estagnado, eu sei que é o queijo, porque eu como queijo em quase todas as refeições. Até na minha salada, eu ralo ali 1 quilo de queijo parmesão em cima. E isso realmente é um porém. É uma gordura boa? É uma gordura boa, não tem nada demais ali. Mas só que por ser muito calórico, aí a gente volta naquela questão de contar calorias, se você bater umas 5.000 calorias por dia, você não vai conseguir perder peso, né? E aí é que entra a questão do industrializado também. Café com creme de leite, nossa,
Isso não deve ser muito bom, não, mas pode. Pode. Pode, mas aí, Renata, seria um pouquinho de creme de leite, eu imagino, né? Tipo um café com creme, assim, pode. O creme de leite, embora ele seja industrializado, ele tem quase zero carbo, né? Vai cair naquela questão que eu falei de fazer uma dieta mais limpinha, mas como eu imagino que vai ser uma quantidade bem pequenininha, não tem tanto problema, tá bom? Ovo, gente, ovo mexido é vida. Você pode fazer todo o período do dia, ovos de qualquer jeito. Existe uma dieta que as pessoas chamam de dieta do ovo e do queijo. Porque você come ovo com queijinho ralado, ovo misturadinho com requeijão, quase que o dia todo. Porque o ovo, ele é totalmente natural, ele não faz mal nenhum. Embora tenha essa questão de que a gema aumenta colesterol e isso é ruim. Aumenta sim, como eu falei para vocês no início, mas é um colesterol ótimo, então não precisam se preocupar com isso, tá bom? Então, Cláudia, dieta cetogênica se é para a vida toda ou para um determinado período, depende do seu objetivo. A cetose em si, né, a vida cetogênica é um estilo de vida. Hoje a gente não chama mais de uma dieta. Até porque quando você começa a fazer, você vê tantos benefícios que você não quer mais deixar de fazer. Eu, por exemplo, eu entrei nessa questão de dieta cetogênica alguns anos atrás. Eu já contei para vocês, né? Minha família tem um perfil aí de diabetes, um quadro genético de diabetes, né? Meu avô morreu sentado, vendo televisão, infartado por complicações do diabetes mesmo. E eu sempre tive uma dieta razoável, mas no fim de semana eu sempre saía dessa dieta. E aí, nos meus exames de rotina, eu vi que a minha hemoglobina glicada estava alterada já para um pré-diabetes. E eu nunca fui obesa, embora eu sempre fui um pouco mais pesada, né? E aquilo me deu um certo baque e eu comecei a pensar um pouco e refazer essa questão toda da cetogênica. Então, para mim, é um estilo de vida. Por mais que eu saia da dieta de vez em quando, né? Quando eu viajo, ou quando eu resolvo sair mesmo. Mas, assim, pra vida, é a cetose pra mim. Então, isso depende muito do que você espera, tá, gente? Água com limão em jejum não pode? Como? Água com limão em jejum. Água com limão, pode, não tem problema nenhum. Só evitar de colocar o limão inteiro, por conta da questão de carboidrato. Agora, se você tá pretendendo fazer um jejum intermitente aí contínuo e tá usando a água com limão para se manter em jejum, não, tá, gente? Isso pode ser que quebre o teu jejum, tá bom? Por conta do carboidrato. O que não quebra jejum é a gordura. Então, você pode usar aí um cafezinho com óleo de coco, com MCT ou com uma manteiguinha, mas a água com limão vai quebrar o seu jejum, tá bom? Mais alguma, gente? Vamos lá. Bacon todo dia bem pode, gente. Pode. Qual que é a questão da gordura, né? Que a gente estava falando aqui no início, a questão do colesterol. Claro que, assim, não tô falando aqui que é para você ter um colesterol de 500 que isso vai te fazer bem. É questão de equilíbrio mesmo. Por isso que é importante você ter um acompanhamento médico para saber como estão as coisas. Porque fora a questão alimentar, você tem a questão familiar. Existem doenças genéticas de colesterol, né? Um defeito de receptor. Então, existem pessoas que mesmo não comendo quase nada de gordura, têm um LDL muito alto. E isso por conta de defeito de receptor. Então, é importante saber como é o seu, para saber se de uma forma personalizada o bacon não faria problema para você, tá bom? Aqui em casa eu tenho o exemplo do meu marido, que ele tem uma deficiência de receptor, então ele realmente tem essa causa genética e ele come gordura, mas ele é tratado para isso, tá? Então pode sim, mas com essa ressalva aí, tá bom? Eu sempre treino à noite, depois da corrida não sinto vontade de comer nada. Ah, não coma! Por que vai comer? Não há necessidade nenhuma de comer. Gente, sabe o que é bacana na cetogênica? Que a gente come quando a gente tem fome. E ela é uma dieta que sacia demais, né? O que acontece? A gente tem o hábito de querer comer de 3 em 3 horas até, ou de fazer as refeições, né? Ah, tá na hora do café, tá na hora do almoço. Não é bem assim. Você tem que comer quando você sente fome. Eu pretendia não comer nada agora no pós-treino. Cheguei em casa morrendo de fome e fui jantar. Mas se eu não sentisse fome, não ia comer. Problema nenhum. Faz um jejum. Não vai te fazer mal nenhum. Óleo de coco é bom pra quê? Óleo de coco é bom pra vida. Tem uma amiga minha que fala que é bom pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra hidratar, é bom pra tudo. Então, gente, o óleo de coco é o seguinte, ele tem alguns componentes ali de uma forma nada refinada, né? Que são os triglicerídeos de cadeia média. Esses triglicerídeos, que é a tal da gordura boa que a gente chama, porque você gera uma energia muito importante do óleo de coco, quando você quebra essa cadeia carbônica.
Existe o MCT, que é um composto um pouquinho mais estratificado do óleo de coco, né? Mas o óleo de coco é basicamente isso. Ele tem ali cadeias de 8, 10, 12 carbonos que vão te ajudar nesse ganho de energia. Você vai conseguir quebrar óleo de coco para gerar energia para você, tá? Essa é a importância. Letargia e boca seca. Letargia e boca seca. Acho que foi a Débora, não, a Bárbara que falou, né? Então, gente, no início da cetogênica, acontece algo que a gente chama de gripe cetogênica, né? Que é a Toflu. Para quem não está habituado, o organismo ele tenta se adaptar a esse novo maquinário de produção de energia que a gente está gerando. E quando a gente tem o glicogênio guardado no fígado e no músculo, esse glicogênio, ele guarda água, ele é absorvido junto com água. Cada molécula de glicogênio que você tem ali guardado, você carrega 6 gramas de água. Então, assim, você desincha no início mesmo, a diurese aumenta muito. Nos 3 primeiros dias você perde 2 quilos de água, tá? É isso mesmo. Só que com a água, o potássio e o sódio também vão embora. Então você tem essa sensação de estar cansado, de estar letárgico, de parece que você pegou uma gripe mesmo, de não querer sair da cama. Isso é falta de sódio e potássio na maioria das vezes, tá? Por isso que a gente pede para quem não tem uma hipertensão descontrolada, para não diminuir o sal da comida, colocar o sal normal. Tem pessoas que precisam, inclusive, colocar um pouquinho mais de sal. Existem alguns pacientes meus que usam café com sal, porque café mesmo com uma pitadinha de sal, para poder tentar melhorar um pouco essa questão de sódio, tá? E outra coisa que a gente pode fazer é melhorar a ingestão de alimentos mesmo com potássio, por exemplo, brócolis, o espinafre, o próprio abacate, as carnes vermelhas, elas são muito ricas em potássio e ajudam um pouquinho nisso. Outra coisa interessante, deixa eu ver se eu tenho um aqui, ó, tá aqui na mão. Esse aqui, ó. Esse aqui é um repositor hidroeletrolítico, esse aqui é da Essential. Você acha em loja de suplemento, tá? É tipo um Gatorade, mas é sem açúcar. Ele é para dieta cetogênica, ele realmente não tem nada de açúcar. E é um repositor eletrolítico. Mas isso acontece, gente, no início, o que a gente chama de cetoadaptação. Depois o organismo se habitua e você não sente mais isso, tá? E a questão da boca seca tem 2 motivos aí. Um, porque você desidrata, né? Todo mundo que faz uma dieta cetogênica no início sabe que não sai do banheiro, faz xixi o tempo todo e sente muita sede também. E a segunda causa é porque quando você começa a produzir corpos cetônicos, você começa a eliminar pelos pulmões um desses corpos cetônicos, que é a acetona. E aí ele deixa a boca seca, com aquele gosto de guarda-chuva, velho. É isso, entendeu? Então, essa é a questão da boca seca. Quantas horas de jejum tem que ser todo dia? E repete. Quantas horas de jejum tem que ser todo dia? Então, não tem uma regra para o jejum não, tá, gente? Quanto mais você conseguir fazer dentro do seu limite, melhor. Mas o jejum, ele acaba sendo uma coisa mais natural, ele vai acontecendo. Em princípio, o que você pode fazer? Tentar tirar ou o café da manhã ou o seu jantar e fazer um jejum ali que vai de 14 a 16 horas, mais ou menos, né? Só que o bacana é que o jejum metabólico, que a gente chama, que é o jejum dentro dessa dieta, você pode tomar chá, sem nada, obviamente. O café também, você pode tomar água. Então, você não fica tão restrito, porque o chá e o café acaba saciando um pouquinho, né? E com o tempo você vai se habituando. Então, não existe um tempo limite para isso, tá? Na sexta-feira, por exemplo, que a gente ia fazer a live, eu tentei fazer um jejum de 24 horas, quase cheguei lá, fiz de 22 horas, só para ver como era, eu nunca tinha feito. Fiquei super bem, só no meu cafezinho com MCT ao longo do dia, minha água. Mas antes de sair do plantão, eu resolvi comer porque eu fiquei com medo de dirigir em jejum por tanto tempo. Confesso pra vocês que eu não tava sentindo nada, tava ótima, tá? Mas assim, por receio mesmo, por nunca ter feito, não saber como o meu organismo ia responder, eu acabei comendo. Mas assim, não é uma necessidade, se você conseguir pular ou o seu jantar ou o seu café da manhã num jejum de 16 horas, você já vai super ativar o seu metabolismo, tá bom? O que fazer para amenizar a fadiga para poder treinar? Então, fadiga para treinar, gente, essa questão depende do tempo de orientação alimentar que você está tendo, do tempo de dieta cetogênica que você está fazendo. Porque se você está ainda não cetoadaptado, isso pode demorar um pouquinho, tá? Às vezes demora aí 2, 3 semanas, 4 semanas até. Se você já está adaptado, você vai treinar em jejum e se sente muito bem, porque o teu organismo já começa a queimar a sua própria gordura e transformar em glicose para você ter energia na hora do treino, tá? Então, isso é muito momentâneo. Agora, o que não pode faltar de jeito nenhum é água, porque você vai desidratar
e um eletrolítico aí que pode ser natural, por exemplo, uma água com gás com um pouquinho de sal e uma essência de limão, um limãozinho ali espremido, tá bom? Liraglutida é mais indicado na aplicação pela manhã? Gente, olha só, hoje não é live de medicação, tá bom? Alguém perguntando de liraglutida aqui. Mas eu vou responder, mas assim, não é realmente o foco, porque senão a gente perde o foco do que a gente tá falando. Não tem horário, tá? O horário da liraglutida é específico pro tipo de paciente, é o melhor horário para você, tá bom? Alguma dica de pré-treino? Dicas de pré-treino. Então, depende. Para quem está fazendo cetogênica, o pré-treino sensacional é o MCT ou óleo de coco, que é o bullet coffee, né? Misturado ali com cafezinho, já vai te ajudar bastante. Agora, existem alguns pré-treinos que podem ser usados sem você conseguir, sem você quebrar a sua cetose. Você pode usar, por exemplo, o BCA, que são só aminoácidos e vão te dar um estímulo. Você pode usar a própria arginina, a própria creatina, né? Oi? Pasta de amendoim? A pasta de amendoim também. Pasta de amendoim também. A pasta de amendoim, eu já até expliquei pra vocês assim uma massinha que a gente faz aqui em casa. A pasta de amendoim com abacate e um pouquinho de whey protein ou só um pouquinho de cacau, super estimulante também, tá? Ótimo pré-treino. No caso de desidratar, maior sudorese é um sinal de cetose ativa? Não, Thiago, não, nem é. A gente avalia mais a cetose mesmo por conta daqueles outros fatores que a gente já conversou, né? De hálito ruim, de você se sentir com mais energia, né? Você se sentir um pouco mais ativo. Mas a questão de você suar mais, não. Isso pode ser mais questão hormonal mesmo. Onde comprar o MCT? Gente, MCT vocês acham em loja de suplemento mesmo. Qualquer loja de suplemento. Aqui no Brasil tem, acho que da Max Titanium, que é um pote branco que é em pó e você dilui. O que eu uso é o da Essential, que é o óleo mesmo. Você coloca ali uma colherzinha, né, um pouquinho no café. Mas é bem fácil de achar, tá bom? Não rouba nada, Orley. Quem faz a pastinha dele sou eu, tá? Não põe açúcar. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Vocês querem saber de mais alguma coisa? Me ensinaram como ver o horário da live, eu não lembro. Será que é apertando aqui no ao vivo? Isso mesmo, tô aprendendo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra anotação aqui. Acho que não. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, ficar aí para depois, vocês podem deixar aqui para mim, que eu vou respondendo ao longo, tá? Tá, pega lá para mim. E vai pensando assim nos próximos assuntos pra gente discutir. Eu acho que é bacana porque a gente vai trazendo aqui à tona várias coisas, né? Não, a glutamina não. Na verdade, assim, nenhum aminoácido, Thiago, quebra a cetose, tá? Nem glutamina, nem creatina, nem o BCA, nenhum deles quebra a cetose porque são pedaços de proteína. Mas quebra o jejum. Se você estiver fazendo um jejum, aí sim ele quebra, tá? Chá de saquinho, gente, olha, eu provei um chá de saquinho hoje tão gostoso, que eu olhei pra ele e fiquei com o maior preconceito, que era gengibre com canela, com cravo, com não sei o quê. E flores. Mas era gostosinho. Então pode, chá de saquinho pode sim, não tem problema nenhum. Só fica, assim, muito atento mesmo na hora de ler os ingredientes, ver se não tem nada diferente ali, se não tem nada que vá sugerir açúcar. Normalmente não tem, tá, gente? Mas é bom a gente não confiar na indústria, né? Nunca. Você acha interessante fazer o jejum por temporada? Eu gosto de fazer no período do verão. Então, estão falando do jejum no verão, né? Isso é bacana, porque no verão a gente normalmente sente menos fome, né? Por conta da temperatura e tudo. Então é um pouco mais fácil realmente de fazer. A gente consegue comer até as saladas e tal, então realmente é um pouco melhor. Mas no inverno você queima mais gordura, porque no inverno a gente precisa, pra gente aquecer o nosso corpo, a gente queima caloria, né? Tanto que tô aqui de camiseta sofrendo, mas isso tem um objetivo. Porque você queima realmente gordura. Quando você faz o jejum no frio, no inverno, você vai queimar muito mais também. Então é bom a gente conseguir mexer nisso. Já vou falar de queijo, Kátia, rapidinho. Aqui, gente, o MCT que eu uso é esse daqui, ó. Tá vendo? Ele é um óleo mesmo. E eu nem meço, eu só jogo um pouquinho assim em cima do café, tá? É o MCT da Essential. Queijo na cetose. Então, Catinha, é o que eu falei no início. Vamos ver você aqui, o filhote foi dormir, né? O queijo, o teu problema é o mesmo que o meu, Kátia. A gente come queijo demais.
E isso pode realmente tirar a gente da cetose, sabe? Ou estagnar a gente no peso. Então tem que ter um equilíbrio. Se você perceber que tá chegando ali no teu limite de peso, que você não tá perdendo peso mesmo, e que as medidas não estão diminuindo, e que a roupa tá igual, reduz um pouquinho nessa questão aí. Colesterol e cetose a gente já falou. Tem uma outra coisa de colesterol, gente, que estava falando da questão das moléculas pequenas e densas e que essas que são perigosas. E é muito importante porque, pegando alguns exames, né, de sangue assim, de outros colegas médicos, às vezes eles não pedem tudo que eu utilizo, que eu preciso para mim, né, para o que eu faço com os meus pacientes. Então, assim, não posso nem dizer que não pede porque não sabe ou porque não quer. Não, é porque eles não usam mesmo. Mas, assim, é importante vocês entenderem que tudo que eu peço ali é porque tem um fundamento. Tem uma molécula que a gente pede que é a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. Essas lipoproteínas, elas mensuradas no sangue, a gente consegue saber a densidade do seu colesterol. Então, eu consigo saber a qualidade do seu colesterol. Se o teu LDL, que está ali em torno de 150, se ele é heterogênico ou não, sabe? Se o teu HDL, que está ali 40, 50, que é um valor bacana, se ele tá valendo a pena para você ou não. Então, assim, a gente vê outras coisas, né? Você vê em relação à insulina, que poucas pessoas pedem insulina no sangue, né? E a gente sabe já de longa data que a primeira coisa que altera no paciente diabético, no paciente pré-diabético também, é a resistência insulínica, a primeira coisa que aumenta, né? Então, até subir a sua glicemia ou subir a sua hemoglobina glicada, a sua insulina já tá lá nas alturas. Então, é importante a gente dosar tudo isso sim, tá bom? Farinha de frango é vida, gente, também acho. Onde você atende? Então, gente, aqui no meu Instagram tem um endereço certinho ali, mas eu atendo em Petrópolis. Não sei se a pessoa que tá perguntando é daqui de Petrópolis, ali na 16 de março, tá bom? Tem os contatos ali na bio, tem o WhatsApp, tudo direitinho para vocês falarem, tá bom? Vamos lá. Então, gente, acho que eu vou encerrar por aqui. Já tem quase meia hora de bate-papo, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Eu tô procurando responder realmente todas elas. O que eu quero deixar pra vocês é o seguinte: a dieta cetogênica, hoje, a gente chama de vida cetogênica ou estilo de vida cetogênico, porque você começa a comer comida, né? Se a gente olhar, vamos colocar aí, uns 50 anos atrás, talvez, né? Os meus avós, os meus bisavós, a gente não tinha a medicina que a gente tem hoje, né? Que é uma longevidade, que as pessoas vivem até 90 anos. E eles viviam tanto e tão bem. Por quê? Porque eles comiam banha de porco, porque eles comiam o que tinha no quintal de legume, de verdura, as árvores, as frutas que tinham no quintal, né? E não tinha aquela questão de industrializado. Eu me lembro que os meus avós, eles iam na cidade uma vez por semana, e o meu avô, mesmo diabético, aquele safado, ele comprava aquelas roscas de farinha, de trigo, mas que não ficavam murchas, né? Porque podia durar a semana toda, mas era o que eles tinham de industrializado lá, era tudo totalmente natural. Então, sejamos mais naturais. É disso que a gente precisa para ter saúde, porque mais aqui, né, do que querer perder peso, e eu sei que a maioria quer, lógico, a gente sempre tem 2 quilos aí para perder, na vida, sempre vai ter, mas a gente quer ter saúde, a gente quer viver bem, né, a gente quer ter qualidade de vida, e para isso, gente, é comer comida de verdade, né, é comer fruta, verdura, carne, peixe, ovo, frango, e tirar esses industrializados aí que destroem o corpo da gente, tá bom? Dá pra comer de doce? O que dá pra comer de doce? Quem já tá pensando em doce, gente? Orley, para de estragar minha live. Não tem nada que comer doce. Vai comer abacate. É doce. Aff, que coisa, gente. Não, no início da dieta não. Tem várias receitinhas de doces. Várias. O meu grupo sabe disso. Mas a gente tenta evitar. A não ser quando não tem jeito. Aliás, gente, eu joguei lá no grupo. Depois, acho que eu até joguei no Instagram também do chocolate 70. Chocolate 70, aquele quadradinho pequenininho de 5 gramas. Põe na boca, deixa derreter. Até terminar de derreter, já chegou a serotonina de sobra no seu cérebro, você já se saciou ali da vontade de doce. Acredite em mim, você olha para aquele quadradinho e vai falar, pô, isso não vai resolver nada. Juro que resolve. Testem e me contem, tá bom? Gente, ó,
Amo Que grupo vocês é esse? Fala do demais da grupo. conta. Fala do grupo. O grupo, eu quero. Quem tá perguntando, né? Quem ainda não sabe, lá na minha bio, quem não sabe o que que é bio, lá no iniciozinho do nosso Instagram, tem ali um link para você clicar em cima. É só clicar ali que vai aparecer o canal do Telegram, tá bom? E lá a gente troca várias receitas, vários bate-papos sobre dieta cetogênica, tá bom? Todo mundo é bem-vindo, tá? Beijo, gente. Vou encerrar por aqui. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Show.